Olá, amigos abelhinhas! Bem-vindos a mais um episódio do canal Colmeia Linguística. Aqui, nós compartilhamos conhecimento científico de jeito acessível para o público jovem. Somos estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Bento Feijó Sanches, em parceria com estudantes do primeiro ano de letras da Universidade Estadual de Londrina. E hoje vamos falar sobre um tema que afeta a vida de todo mundo, mas que ainda é tratado com silêncio, tabu ou até preconceito: educação sexual. Na verdade, a gente vai falar sobre a ausência dessa temática, sobretudo nas escolas. Por que será que não ouvimos tanto falar sobre educação sexual? Se pensarmos nas décadas anteriores, como na época dos nossos avós, falar abertamente sobre isso era quase impossível. Foi só por volta de 1980 que surgiu um pensamento crítico, político e social a respeito disso. Mas mesmo assim, ainda existe um preconceito muito grande, que parece enraizado na sociedade e acaba refletindo nas salas de aulas. Muita gente acha que falar de educação sexual nesses espaços vai doutrinar os alunos, vai incentivar eles a terem relações sexuais muito cedo ou definirem sua sexualidade. Mas tudo isso é resultado de posicionamentos políticos e sociais conservadores, uma ideologia que prega um pensamento mais tradicional, baseado em costumes antigos. Para pra pensar. Quantas vezes você viu um livro didático falar sobre sexo, sexualidade e gênero? E se for considerar o livro de português especificamente? A gente vai imaginar que a resposta é nunca ou quase nunca. Foi justamente por isso que o pesquisador Eduardo Oliveira Henrique de Araújo, da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu a pesquisa intitulada Educação Sexual no Livro de Português, Cidadania pela Transversalidade. Mas o que é transversalidade? E o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Transversalidade é aquilo que atravessa diferentes áreas que conecta diferentes campos. Em sua pesquisa, Eduardo explicou que existem temas transversais, ou seja, que não se limita a uma área só. É o caso da saúde e orientação sexual, que engloba assuntos como educação sexual, gênero e sexualidade. Para defender essa tal cidadania pela transversalidade, o autor juntou o português com esses temas transversais que a gente acabou de citar. Na prática, ele analisou um dos livros didáticos mais usados nas escolas brasileiras, o Português Linguagens, de dois autores bem famosos nessa área, William Roberto Cereja e Teresa Cochar Magalhães. O objetivo dessa análise foi ver se o livro abordava alguma coisa sobre educação sexual. Para isso, Eduardo escolheu uma unidade chamada Adolescer, que fala sobre mudanças da adolescência. Ele literalmente leu 65 páginas com 34 textos, a partir de uma teoria chamada análise dialógica do discurso. Essa teoria defende que todo discurso, seja oral ou escrito, é dialogado. Ou seja, quando a gente fala ou escreve alguma coisa, nunca é só a nossa voz que está ali naquele discurso. Sempre tem uma resposta e outras falas ou um pedacinho do que outras pessoas já disseram antes, com base em alguma ideologia. E até o silêncio, nesse caso, comunica alguma coisa, porque não existe discurso neutro. Dito isso, adivinha qual foi a confusão da pesquisa? O livro analisado até fala de espinhas, beijos e sentimentos, que são temas típicos dessa fase da vida, mas ignora outros temas que também são importantes, como orientação sexual, identidade de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, etc. O grande problema é que todos esses assuntos são obrigatórios na educação, porque estão em leis que orientam como a escola deve ensinar no Brasil. Se você quiser entender com mais detalhes, a gente até deixa o link do acesso a essas leis na descrição do episódio. O ponto importante é que, se está nas leis, a escola tem que falar sobre isso nas aulas. A Constituição Federal, que é a principal lei do nosso país, garante que todo mundo tem direito à saúde. Isso engloba não só a saúde física e mental, mas também a sexual. Então, se o livro e as escolas em geral excluem essas coisas, eles estão deixando de cumprir o papel de formar cidadãos do jeito que a Constituição manda. Com toda essa análise, Eduardo concluiu que o livro Português Linguagens é omisso e não fala sobre sistemas na tentativa de parecer neutro. No entanto, o pesquisador destaca que todo silêncio é uma fala, uma posição tomada. Ou seja, ao não discutir abertamente sobre gênero, sexo e sexualidade, os autores do livro Português Linguagem estão se posicionando. Só que esse posicionamento compactua com ideologias conservadoras e, consequentemente, com discursos de tabu, intolerância e preconceitos manifestados pela sociedade e autorizados pelo Estado e pelas escolas, que continuam usando o livro em sala de aula. Então, com a pesquisa, podemos entender que a ausência desse assunto acaba enfraquecendo o ensino das escolas e a formação de cidadãos. Essa negligência, que insiste em existir, resulta em uma desigualdade gigantesca e afeta o combate a problemas como doenças sexuais, preconceito e violência de gênero. E aí, Belinha? Levando em conta tudo que a gente apresentou aqui, quais medidas você acha que poderiam ser tomadas para que esse tema seja abordado nas escolas? E o que você, enquanto estudante, pode fazer para melhorar essa problemática? Se você for interessado em se aprofundar nesse assunto, é só acessar a descrição desse episódio. Lá, nós vamos deixar o link de acesso ao artigo do Eduardo e todos os outros documentos que mencionamos. Para finalizar, deixem as opiniões de vocês nos comentários,
Contem o que acharam mais interessante e compartilhe para conscientizar mais pessoas sobre esse assunto tão importante. E não deixe de seguir nosso canal para ficar por dentro dos próximos episódios.